mas quem tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum debate a respeito do que foi colocado, então agora eu estou iniciando essa fase, tá bom? Thomas, você então queria falar. Se mais alguém quiser falar, por favor, procura a Beth, que aí a gente faz uma lista. Ricardo tá aí. Vai só tomar água. Ah, tá. Não, aqui, assim, é uma fala muito direcionada ao CRT e ao Ricardo. Quando eu trouxe a minha experiência, Ricardo voltou. Ricardo, quando eu trouxe a minha experiência, em momento nenhum foi uma crítica ao CRT. Não, você pode fazer. Eu tenho as minhas críticas ao CRT, mas foi para exemplificar como o protocolo transexualizador é falho ao ponto de estagnar um equipamento que está à disposição da população. A partir do momento que o processo transexualizador exige 2 anos de acompanhamento, é óbvio que um sistema vai estagnar por estar acompanhando por 2 anos as mesmas pessoas que não deveriam muitas vezes nem estar lá porque elas não têm essa demanda. É óbvio que a partir do momento que o processo transexualizador determina que a hormonização vai ser feita no atendimento secundário, vai estagnar, porque o CRT não vai ter, por exemplo, recurso para dar hormonização para todos os homens trans, a partir do momento que já entra na faixa de medicamento de alto custo. Então, assim, eu queria deixar isso claro que o meu relato sobre a minha experiência no CRT foi para exemplificar o quanto o processo transexualizador é falho com o cidadão que busca o atendimento e com o serviço que presta esse atendimento também. Então, foi um processo que foi jogado e que os serviços fazem o possível para dar conta dessa demanda e que a população faz o possível para ter acesso a isso, mas que, na verdade, é extremamente restrito e acaba não sendo proveitoso para ambos. Assim, o serviço sabe que poderia oferecer mais, mas não consegue porque é limitado pelas exigências, e a população busca mais, mas não consegue porque existe um protocolo que acaba prendendo os dois lados. Assim. O CRT é extremamente pioneiro, faz muito mais do que a maioria dos serviços de saúde se prestaria a fazer, e eu entendo que muito da capacitação vem da boa vontade das pessoas. Eu digo isso porque eu já fui em UBS, em Conchal, fazer capacitação de profissionais. Eu já fui ajudar na capacitação de profissionais de outras regiões. Então, eu consigo entender muito isso. Mas, assim, eu acho que a gente precisa repensar o processo transexualizador para poder pensar o que cabe a cada esfera, o que cabe ao município, o que cabe ao estado, o que cabe à nação e o que cabe a cada serviço e poder repensar todas essas questões, porque a gente não tem de quem cobrar ao mesmo tempo que a gente está sendo preso por ele. Então a gente tem uma demanda, a gente não tem verba para isso, a gente não tem serviços o suficiente para isso e a gente não consegue ir além do que é proposto porque a gente está preso por isso. Então, a minha mamoplastia, por exemplo, ela foi feita extremamente ilegal. Eu tive uma psicóloga que disse que eu tinha acompanhamento de 2 anos quando eu tinha 4 meses. Então, é uma questão que o próprio processo transexualizador, ele acaba aprendendo. E entra a questão, por exemplo, que o processo transexualizador fala de uma equipe multidisciplinar. Mas quem é essa equipe multidisciplinar que faz esse acompanhamento? Por que essa equipe multidisciplinar não pode ser, por exemplo, um médico de família, uma enfermeira que acompanha o caso, um assistente social que está inserido na UBS? Por que essa equipe multidisciplinar precisa necessariamente incluir um psiquiatra ou um psicólogo, sendo que talvez uma pessoa trans não tenha uma demanda? O problema do processo transexualizador é que ele abre a interpretação de cada pessoa. Vai ter médico que mesmo no particular não vai operar sem a pessoa ter 3 laudos. Vai ter médico que no particular, tendo um acompanhamento, um médico, um endocrinologista que diga não, o Thomas faz hormonização há 2 anos, vai fazer essa cirurgia. Então, o protocolo, o processo transexualizador, ele precisa ser mais assertivo quanto a algumas questões, mais específico quanto a algumas questões. Quem pode compor essa equipe multidisciplinar? Um paciente que passa há 5 anos na mesma UBS com o mesmo médico e esse médico atesta
por que isso não seria válido se ele está sendo acompanhado há 5 anos? Por que isso precisa ser validado por algum outro profissional? Então, não sei até que ponto isso cabe a ser discutido aqui, partindo do pressuposto que o processo transexualizador ele é a nível nacional, então até que ponto a gente consegue discutir ele aqui e realmente propor alguma mudança ou levantar os questionamentos necessários nesse espaço, ou até que ponto, não sei se você poderia nos dar algum direcionamento de o que pode ser feito, ou como pode ser feito, ou quem deve ser cobrado quanto ao processo transexualizador. Porque se o sistema hoje não está dando conta, não é pela falta de pessoas dispostas a fazer ele funcionar, mas é por falta do próprio protocolo ditar como as coisas devem funcionar e a quem se deve recorrer e a que verba deve ir atrás para cobrir isso. Oi, você ia falar alguma coisa? Não. Eu não tenho dúvida de que no momento em que essa responsabilidade fosse atribuída a algum órgão, seja no comitê, como ao que tudo indica tem sido, seja algum outro órgão dentro da estrutura administrativa da Secretaria da Saúde, a composição desse órgão, obviamente, deve respeitar a paritariedade entre as organizações de Estado e representantes de usuários, né, como em tudo no SUS. Então, não tenho dúvida de que o órgão responsável pela definição do programa, dos protocolos, de um projeto de expansão tem que envolver, obviamente, representantes de usuários e usuários, né? Assim funciona no SUS inteiro, né? Então, não tenho dúvida de que isso também pode ser algo que seja exigido, até porque esse é um dos princípios do SUS, né? Da organização do sistema como um todo, né? A representação de usuários na definição da política e da forma como ela é implementada. Mais algum debate, questionamento? Alguém tem mais alguma questão para fazer? Quer falar alguma coisa? Klaus? Bom, eu vou começar falando de uma coisa. Concordo com aquilo que o Thomas disse, concordo que o CRT presta um serviço que ele tem que ser, de certa forma, visto como algo bom, mas a gente não pode deixar que uma coisa, por ser pioneira, que ela continue fazendo uma coisa de qualquer jeito. As coisas, elas melhoram e elas começam a funcionar de uma maneira mais consistente a partir do momento em que a gente dá ouvido às pessoas que estão participando daquele processo. E uma coisa, o senhor me desculpa, mas o estabelecimento, a partir do médico a partir do momento que o médico entra lá para dentro, quem responde pelo que o médico faz ou não lá dentro é a instituição. Não sei, eu posso estar errado, equivocado, porque eu não sou formado nessas coisas, mas do pouco que eu já li, o CRT ele responde sim pelo que o psiquiatra fala para os seus pacientes, ele responde sim pelo que a endócrina fala para os seus pacientes, tanto que os médicos lá dentro sempre têm a desculpa que falam, não posso fazer porque faz parte do processo. E o senhor falou um ponto interessante também, é que se não existe um processo fechado, formulado e enrijecido, da onde que saem as coisas que são feitas? Porque eu já ouvi também dos médicos lá, principalmente dos endócrinos, falando, isso não faz parte do processo. Mas será que parte do processo não tem que ser uma coisa que seja melhor para nós? Que seja melhor para os usuários? Por exemplo, quando eu comecei com acompanhamento nos médicos em Minas, primeira coisa que a endócrina que eu procurei ela falou, Klaus, eu não faço a menor ideia de como te ajudar, porque eu nunca conheci um caso assim. Eu posso levar o seu caso para os meus professores? Eu falei, claro, vai ser bom para mim, talvez será bom para eles, mas quando a gente chegou lá, ele falou, Klaus, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai começar a pesquisar para ver o que a gente pode fazer. A gente tem algumas condutas aqui que o CFM colocou, é CFM mesmo, né? Que o CFM colocou, a gente pode usar isso como embasamento e a gente pode melhorar aquilo que dá para melhorar. Então, para começar, já teve uma visão humana do atendimento. Eu não estou metendo pau no CRT dizendo que não presta, vamos fechar. Não, muito pelo contrário. Vamos conversar, vamos ouvir as pessoas que estão lá, porque se a gente não fizer isso, como que vocês vão melhorar? Se você não sabe o que o seu médico, o psiquiatra está falando, como é que você vai fazer para melhorar? Para saber se ele tem competência para continuar ali ou não? Porque
geralmente no Brasil é isso que acontece. As coisas ficam do jeito que estão, porque vamos empurrando com a barriga, vamos empurrando com a barriga. Então, eu estou falando aqui, eu estou apontando de coisas, não foram coisas que eu ouvi, foram coisas que eu vivi, foram coisas de cara, eu como médico. Eu acho que eu já fui expulso daquele CRT de todos os lugares que tinha para expulsar alguém. Por quê? Porque, primeiro, quando a pessoa me fala alguma coisa que eu não vou de acordo, ela tem que me provar por A mais B que eu tenho que ir de acordo porque é daquele jeito. Porque se não me provam, como eu disse, é o meu corpo. Quem vai precisar do meu fígado funcionando sou eu. Quem vai saber se a dose de hormônio no meu organismo está boa também tem que ser eu. Porque eu não estou confiando no médico que está fazendo isso para mim. Então, assim, é um serviço bom? É. Com relação à máquina que tem lá no CRT, a minha esposa faz acompanhamento lá muito antes de mim. Ela, inclusive, parou porque ela não concorda, mas eu já ouvi outras pessoas dizendo que tinha, sim, uma máquina lá. Talvez, eu não sei se foi equívoco das pessoas, também não vou afirmar, então agora você me desculpa, porque pode ser no outro lá. Mas eu ouvi que tem uma máquina quebrada em algum lugar. Com relação a que está fazendo o serviço, a gente mais uma vez volta naquele ponto. A gente dá um passo e a gente quer ir lá na frente de coisas que a gente podia consertar aqui atrás. Se as meninas tivessem o silicone dado no SUS, será que a gente teria que gastar tanto dinheiro com atendimento para poder ficar remediando o hormônio que elas aplicam no corpo? Será quantas vezes, gente, que a gente vai ter que ficar batendo nessas mesmas teclas? Será que se a gente começasse a introduzir isso um pouco mais novo nas pessoas, não estou falando de começar a hormonizar a criança não, eu estou falando de começar a ouvir essas pessoas mais novas e a gente ver o que elas querem. Dá para fazer alguma coisa para melhorar? Porque se eu chegar numa idade em que eu ainda não tenho barba e a gente puder dar uma prolongada nisso aí, será que a gente não vai evitar de que pessoas tenham que gastar dinheiro fazendo isso, que o Estado tem que gastar dinheiro fazendo isso? Será que se tivessem bloqueado quando eu tinha lá meus 16 e meus 15 anos, meus 14 anos que eu queria, mas não sabia com quem falar, não tinha para quem pedir, se tivessem bloqueado de crescer peito em mim, eu teria que ter passado por uma cirurgia tão invasiva quanto essa? Mais uma vez eu volto, é o meu corpo, quem manda nele sou eu. Então, eu acho sim que o CRT faz um serviço pioneiro. Em Minas Gerais tinha um lugar que eles diziam que era pioneiro em questão de psiquiatria. Os médicos fizeram um trabalho não considerado tão bom, que é o Instituto de Barbacena. E mais uma vez eu volto, os seus médicos, se há necessidade de mudar alguma coisa neles, então vamos juntar médicos, vamos juntar a coordenação, vamos juntar as pessoas que estão lá e os usuários e vamos tentar consertar para ficar bom para todo mundo. Eu não tiro o seu mérito de estar aqui, você está defendendo a sua instituição, é louvável isso, é um direito seu, mas eu estou aqui defendendo a minha vida, o meu corpo e o corpo de tantas outras pessoas como eu. E eu acho que a visão de uma instituição ela não pode ser nunca mais importante do que a humanidade de uma pessoa e o direito daquela pessoa. Então eu acho que eu não ia sair da minha casa se tivesse tudo bem lá, muito pelo contrário. Eu simplesmente ia calar minha boca, ficar em casa e falar, lá está muito bom, mas não está bom. Tem que melhorar. E para melhorar, a gente tem que dar tapa na cara, a gente tem que jogar a merda no ventilador e a gente tem que falar. Porque se não enfiar o dedo na ferida para tirar o pus vai ficar lá e a ferida vai ficar pior. Então, eu me coloco aqui à disposição, como o Eric falou, acho que Thomas também, todo mundo aqui, se dá para abrir um diálogo, porque eu acho que uma coisa que falta muito no CRT é diálogo. Os médicos que estão atrás da mesa, eles acham que porque eles estudaram muitos anos, não tiram o mérito do estudo deles, que eles não podem ouvir um reles mortal que está lá do outro lado. E eu garanto para você que se eu sentar para conversar com qualquer um dos seus endócrinos, nas questões da reação do meu corpo com o que vai acontecer com o hormônio que eu tomo, eu tenho certeza que eu consigo descrever muito mais claro do que eles descreveram para mim nesses 5 anos que eu estou lá. Mas eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para meter o pau só estou falando que se é necessário abrir um diálogo para melhorar, então vamos juntar todo mundo e vamos dialogar. Vamos colocar pessoas que são usuárias junto com vocês para poder estar falando, para poder estar olhando o que é melhor, sem falar que as demandas são diferentes de homens trans, de mulheres trans, das travestis, cada corpo é um corpo, cada pessoa tem a sua necessidade, tanto física quanto a sua necessidade psicológica e emocional. Então vamos abrir um diálogo, vamos ver o que dá para melhorar. Eu acredito que a gente não está aqui só para poder meter o pé não, porque eu tenho que reconhecer também que durante esse tempo todo eu não tive que comprar hormônio. Em Minas eu tinha um atendimento excelente, mas era um atendimento que eu não pagava por ele, mas eu tinha que pagar pelos meus hormônios. No CRT eles dão um hormônio pra gente que custa R$500, verdade seja dita.
Então, assim, não é de tudo ruim, mas se a gente deixar a coisa caminhar, Deus dará todo sempre, de repente um serviço pioneiro que vocês começaram, lá na frente ele já não pode ter ser visto como tão pioneiro assim. Então vamos tentar fazer melhor, tanto principalmente para os usuários, e para manter esse pioneirismo de uma forma construtiva e bem vista do CRT. Tinha mais uma pessoa levantando a mão? Mais alguém, alguma pergunta, alguma questão para o debate? Eu tenho. Tá fácil. Eu queria perguntar para o Ricardo duas coisas em relação à depilação a laser, né? Como não tem, eu entendi que não tem nenhuma máquina disponível no momento, né? Então eu queria saber, para as pessoas que são consideradas prontas para a cirurgia e precisam fazer a depilação a laser, que orientações, que encaminhamentos são dados? É a primeira pergunta. E a segunda, se já se cogitou do serviço do ambulatório comprar uma máquina laser, se é tão inviável assim, se é tão cara assim, se já foi tentado fazer uma licitação. Bom, a epilação a laser, ela é exigida devido à natureza da técnica que é feita. Então, é claro que existem algumas técnicas, eu não sou cirurgião, eu não entendo tanto disso, mas de tanto conviver, eu acho que eu aprendi também. Algumas técnicas de transgenitalização feminizante não precisariam do laser, mas nós não temos no Brasil, até onde eu sei, dentro do domínio público, quem faça essas técnicas. Elas não são tão simples de aprender e precisaria de um investimento nesses profissionais. Aí que tá. De onde vem o investimento? Não se sabe. De onde vem o investimento? Onde eles vão aprender? Na Alemanha? Na Tailândia? Quem paga para eles irem? Eu não sei. Eu não sei de onde tira esse dinheiro. Máquina laser é caríssima. Essa máquina específica, ela é uma epilação a laser que ela mata o bulbo piloso na origem, para nunca mais nascer. Então, ela me parece que ela é quase em torno de R$1 milhão. Não temos orçamento para isso em nenhum lugar. É absolutamente inviável. Nós não temos como justificar isso em termos de quantitativo. Isso se fosse, a gente já teria comprado. A gente, até onde eu sei, existia uma máquina a laser no Hospital das Clínicas que quebrou. E o Hospital das Clínicas, e aí não é culpa deles, e provavelmente também não é culpa deles, porque eles não conseguem mandar arrumar a máquina, eles não conseguem licitar o valor é muito complicado isso no Estado. Tudo que você faz no Estado, para comprar caneta no Estado, você tem que fazer um pregão. Você tem que fazer um pregão, você não pode ir lá comprar a caneta, você tem que fazer um pregão, os empresários vão lá, é um pregão público, e aí você tem que comprar, por orientação do Estado, o produto mais barato. Você não pode comprar um melhorzinho, porque funciona melhor, você tem que comprar o mais barato, que pelo descritivo funciona, então você tem que comprar. Você não pode comprar um mais caro, que você pode ser acusado de usar mal o dinheiro público. Então, às vezes, acontece que neste nosso país, às vezes, nem sempre a gente conta com empresários honestos que fazem produtos de qualidade. Então, às vezes, a gente não tem produtos de qualidade porque nós somos obrigados a comprar o mais barato. Né? Esse é um dos dramas. Então, o que nós fazemos para orientar as pessoas? Bom, assim que uma pessoa entra pro processo transexualizador, uma mulher trans, a gente já orienta a procurar o processo de epilação a laser, por vários motivos. Primeiro que se ao longo do tempo aparecer pilosidade branca, a máquina também não pega mais. Aí a máquina também não funciona, nem a máquina laser vai funcionar, porque o tipo de luz pulsada que é feita, ela não mata o bulbo piloso quando ele é sem melanina. Então aí a pessoa vai ter que ser submetida a uma eletrólise de base, que é muito mais difícil, muito mais caro e muito mais dolorido. Então a gente já avisa as pessoas
que precisam providenciar o laser. Esse é um dos problemas da fila, né? Eu esqueci de falar, eu estou há quase 1 ano na direção do ambulatório trans. Eu sou psicólogo, atendo lá desde o início, ajudei a montar o ambulatório e estou há quase 1 ano na direção. Assumi em junho do ano passado. Bem, quando as pessoas entram para fazer o processo, a gente já orienta para procurar o processo de laser, e as pessoas, as meninas trans, elas quase têm uma rede que já conhece, quem faz isso um pouco mais barato. O que a gente orienta é que a pessoa faça umas 2 sessões ou 3, e volte para o serviço para que o urologista nosso, que é o cara que opera lá no Hospital Mário Covas, examine para ver se a pessoa precisa fazer mais sessões ou pode parar ali. Porque às vezes a pessoa procura e ela compra um pacote de 5, 6 sessões, super caro, e ela poderia pagar muito mais barato fazendo 3 sessões ou 2, que seria o suficiente. Então a gente pede para ela fazer 1 ou 2 sessões, procurar o nosso urologista, a gente agenda e ele avalia. É o que a gente tem podido fazer. A gente tentou até por ONGs internacionais para ver se eles pagavam e a gente não conseguiu. A gente ainda está tentando, nós não desistimos não, mas a gente está tentando avançar esse processo. Então, assim, outra coisa, eu queria te responder, Eric. Klaus. É o seguinte, Klaus, a gente conta com uma das maneiras da gente saber o que acontece dentro de consultório. A gente não sabe, o que quer dizer que a gente não sabe. Consultório é porta fechou, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Ouvidoria. Nós temos um sistema de ouvidoria. Você vai lá, reclama na ouvidoria, nomina isso na ouvidoria e a gente chama o profissional. É o que a gente pode fazer. Nós temos uma ouvidoria no CRT que de fato funciona. Uma outra coisa, eu convido as pessoas que são usuárias do CRT. Nós temos um conselho gestor no CRT, um COGES. E a pessoa pode ir lá fazer parte do conselho gestor, que se reúne de quarta-feira e de sexta-feira à tarde. Desculpa, quarta e terça-feira à tarde. O conselho gestor, ele é um dispositivo que o SUS tem, mas não é todo o equipamento de saúde público que sustenta um conselho gestor atuante de fato. Então a pessoa pode ir lá, fazer parte do conselho gestor e fazer suas sugestões, e aí a gente faz uma cogestão dentro do CRT, especificamente no ambulatório trans. Nesse momento, a gente está sem nenhuma pessoa trans que participe do conselho gestor. Conseguimos. Acho que o Xande voltou para o conselho gestor. A gente conseguiu convencer o Xande de voltar, que foi a única pessoa que a gente estava no nosso horizonte. Mas nós temos um conselho gestor bastante atuante. As pessoas vão, a direção participa, quem responde por cada núcleo que está sendo, digamos, pauta, vai lá, ouve as críticas, debate com o usuário e a gente faz uma gestão conjunta. É um jeito da gente fazer o SUS funcionar melhor, tendo uma espécie de colegiado mais atuante. A gente tem isso no CRT. Então temos ouvidoria, que pode ser criticada e pode ser nominado ponto a ponto, a gente chama as pessoas, discute, e o conselho gestor, que é uma instância política bastante atuante. Acho que nós não precisamos esperar de tempos em tempos um acontecimento como esse para até tratar de questões específicas que acontecem com esse médico, aquela questão lá dentro do CRT, porque não me parece que esse fórum tem muita governabilidade para isso. Eu acho que nós temos instância interna para isso e eu vos convido a fazer parte do conselho gestor e usar o dispositivo das ouvidorias, tá bom? Obrigado. Ricardo, queria que você complementasse uma coisa, que eu acho que a sua resposta não contemplou para mim, né? A gente sabe da situação de exclusão, vulnerabilidade, invisibilidade de travestis transexuais, né? Então, se um procedimento previsto numa política pública, né, que é a cirurgia, demanda um pré-procedimento, né, uma preparação, que não tendo encaminhada para um serviço particular, privado, e para as pessoas que de maneira alguma têm condições de custear, né, e estão já cumpriram aquele processo, estão na fila e chegou minha vez e eu não tenho dinheiro. Que encaminhamentos são dados? Então,
não contempla você e nem a mim. Assim, realmente é um drama. Para a gente é muito pior esse drama. Nós estamos tentando encaminhar, mas para onde encaminhamos? Boa pergunta, para onde? Não temos para onde encaminhar. Não temos. Tem que ter. Essa é uma cobrança para a gestão pública de uma maneira, digamos, macro, programática, que parece que ainda nós não criamos em território nacional brasileiro. O CRT não tem referência ou contra-referência para esse encaminhamento. Não temos. Não contempla a você, não contempla a mim, e nós estamos tentando descobrir aonde que pode ter esse aparelho de laser. O do HC estava quebrado e o HC não consegue mandar arrumar, até onde eu ouvi dizer, não posso ter essa certeza. O HC não consegue licitar a tecnologia que conserta essa máquina. Por outras questões. Eu acho que o HC pode responder isso melhor do que eu posso estar sendo leviano aqui. Mas o CRT não tem essa máquina, não tem a menor possibilidade de comprá-la, nós não temos o menor quantitativo ou autonomia financeira para fazer esse troço, nós não temos autonomia nenhuma financeira, nós não temos caixa para fazer uma coisa dessa, e nós não temos referência para mandar. A Unifesp não tem como fazer, que é um hospital que teria, digamos assim, mais recurso por ser um hospital escola, mas também eles não têm condições de fazer isso. Todo mundo sabe a condição que estão as federais nesse país. Elas estão em pleno, digamos, crise de investimentos, tanto que as pessoas que saem da Unifesp, do ambulatório da Unifesp, para fazer exame preparatório, pré-cirúrgico, faz conosco o CRT. Nem a Unifesp consegue fazer hemograma a mais. Nem hemograma a Unifesp consegue fazer. Então faz no CRT. Hormônio para os usuários da Unifesp sai do CRT. Hormônio feminino e hormônio masculino, sai tudo do CRT. A gente tem os nossos quantitativos de hormônio, eles têm uma margem de segurança de 25% a mais daqueles usuários comuns, né? A gente, quando ajuda um serviço a se constituir, a gente consegue distribuir por um tempo hormônio para aquela unidade, por solidariedade em saúde, até aquela unidade conseguir ter autonomia no seu cofre, no seu caixa, na sua gestão própria, para poder comprar. Fizemos isso, por exemplo, com Guarulhos. Guarulhos não tinha ainda como fazer a compra. Guarulhos é município, nós somos estado. A princípio a gente não teria, nós não somos um órgão que distribui, como por exemplo, medicamento de AIDS para o estado de São Paulo, sai do CRT. O CRT é porque o CRT coordena o programa de AIDS do estado de São Paulo. Mas não existe programa transexualizador. Então não tem esse cofre. Quando alguém pergunta, quem faz a gestão da fila? Quem inventou de atender. É isso, minha gente. Quem faz a gestão da fila, a fila do CRT, que vai para o Mário Covas, é o CRT que faz a gestão de modo caseiro. Porque a gente faz a gestão da fila em Excel, é o sistema que a gente organiza, e não existe. Se a Defensoria Pública manda para a gente de vez em quando, quem realiza a gestão pública da fila do CRT? Da fila de cirurgia no estado de São Paulo? O CRT faz a da gente e o HC faz o deles. Não tem um órgão, não tem uma estrutura central. Eu acho que está bastante claro isso, né? E a proposta toda que não é só dessa audiência pública. Essa audiência pública é mais um ato disso tudo que a gente está fazendo, que é isso, falta gestão, falta o programa, falta alguém que defina o programa, falta isso, né? Então eu acho que depois de 10 anos a gente vai precisar fazer esse pedido, definição de um gestor e de um programa. Começar, como o Klaus falou, eu adorei essa frase, porque é só o que eu penso em relação ao processo transexualizador. A gente vai precisar dar o primeiro passo, que começou em 2008 sem que se desse o primeiro passo. A gente vai ter que dar o primeiro passo, que é criar a gestão de um programa, ou criar um responsável pelo programa, criar um gestor do programa, para criar o programa, para criar a expansão do programa. É isso. Tá contemplada, Beth? Gente, alguém tem mais alguma colocação? Eu só queria que ele respondesse acerca
a questão da medicação ser unificada para todos. Tá. Posso? Tem tempo? Pode. A gente só tem mais 5 minutos. Olha, eu não encerrar. sou endocrinologista. A última intervenção, a última pergunta foi a do Klaus para o Dr. Ricardo. Eu não sou endocrinologista, então eu vou responder o que eu sei. Não sou nem médico eu sou psicólogo. Isso não é tão aleatório, sabe? Os processos de hormonização, de substituição hormonal masculinizante, substituição hormonal feminizante, eles foram feitos, se você olhar, eles são feitos de um modo muito parecido em todos os lugares que são serviços que trabalham com população trans já há mais tempo, que tem endocrinologista que trabalha. Eles são protocolos. Eles são protocolos. Há até uma possibilidade de discussão desses protocolos, mas eles são protocolares. Então, assim, a endocrinologia nossa, do município de São Paulo, de Guarulhos, foi tudo inspirada nos protocolos do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, há possibilidade de alteração, só que eu não sou endocrinologista e eu não sei te dizer como que esses protocolos eles podem ser mais singularizados, dependendo de como cada pessoa pretende. Parece-me que há possibilidades, mas essas possibilidades não estão descritas em nenhuma literatura. Há uma literatura a ser construída, mas me parece que há essa possibilidade. Agora, esses protocolos, eles são construídos a partir de pessoas femininas ou masculinas hipogonádicos, e a partir disso é construído protocolos. Existe essa crítica mundial, essa crítica não é só aqui, não é só sua, ela perpassa diferentes serviços de saúde, mas existem alguns protocolos que os endocrinologistas que vão trabalhar com terapia de substituição hormonal, eles acabam obedecendo. Então é por isso que quando você deve ter querido discutir isso com o endocrinologista, ele não abriu muita margem de discussão, porque ele deve seguir uma estrutura protocolar e talvez, não sei, um chute meu, talvez como ele não é pesquisador nessa área, ele vai acompanhar os exames e vai seguir o protocolo, acompanhar exames e seguir protocolo. Me parece que é assim que a maioria trabalha. Eu não estou dizendo que eu acho certo ou errado, eu não entendo disso, não sou especialista nisso, mas me parece que há controvérsias entre endocrinologistas de ponta e que podem reescrever protocolos de caráter mais, digamos, singularizados. Mas isso ainda está por ser registrado. Eu acho que tem pouca literatura. No Brasil não tem nada. No Brasil não tem nada escrito. Ana, quer falar? Então, mas eu vou passar para a doutora Ana. E aí, falar um pouquinho sobre isso. Tá bom, ela vai ficar com a Ana é última, médica, ela tá? sabe mais disso que eu. Tudo que o Ricardo falou é certo, né? Claro, ele trabalha com isso faz muito tempo. Existe sim formas da gente singularizar o acompanhamento hormonal, né? A grande questão é que um grande protocolo internacional que os endocrinologistas usam é de uma perspectiva patologizante, que, enfim, até define, né, diagnóstico específico, recomenda que todos os endocrinologistas, né, então, pensem em diagnósticos diferenciais para ver se a pessoa não tem um transtorno de saúde mental, que está fazendo ela se entender como transexual, enfim. E muitos protocolos mundiais se apoiam nisso, mas tem outras perspectivas sim, acho que de uma perspectiva mais recente, dos últimos 5 anos especificamente, de outros países, outras regiões, e que a gente sabe que no Brasil a gente não tem muitos hormônios que se usam internacionalmente, e de outro lado a gente tem também algumas associações de hormônios que a gente tem no Brasil e que não existem internacionalmente, inclusive em relação à testosterona, né, Posteron, Droteston, que não tem muitas pesquisas sobre isso, por isso inclusive que o CRT, quando decidiu comprar, comprou a Nebido, que é super caro, mas é o que tem bastante estudo também, e tem como a gente fazer isso. A grande questão é que o Brasil não tem protocolo. Então, o CRT se apoiou no que o HC fazia naquele momento, porque o HC tinha os professores de psiquiatria, endocrinologia, e eles faziam daquilo daquela maneira porque eles acreditavam naquilo, pelos estudos deles, talvez até pela crença pessoal, não sei falar agora porque eu não estava naquele momento. Mas hoje em dia a gente tem sim muita literatura que não é seguida, que não é observada,
E aí, entra aqueles exemplos iniciais que eu dei para vocês, né? Cada cirurgião faz a sua técnica que mais lhe convém, o que tem melhores resultados para ele, o que ele acredita que é melhor. Cada profissional de saúde pede exames que ele acredita que é melhor. Não sejam exames necessários, né? Muitas vezes pede exame mais do que seria necessário e faz mal para as pessoas. Ou pede menos exame do que seria necessário e também faz mal para as pessoas. Então, acho que essa questão da gente construir um protocolo técnico, né, em que o Estado, enquanto competência no Ministério da Saúde, norteie os profissionais, responsabilize os profissionais por acompanhar essas pessoas. Em base eles, cientificamente, tecnicamente, para que eles sejam confortáveis de fazer esse acompanhamento, é uma das premissas que a gente tem que considerar. Se a gente está falando de um protocolo, a gente está falando de um processo transexualizador, se a gente está falando de acompanhamento em saúde das pessoas transexuais travestis no país. A Dona Devani, falei certo? Mãe do André? Isso, mãe do André, que falou da sua vivência enquanto homem trans, ela veio perguntar para mim se tinha alguma outra mãe aqui. Eu falei que acho que não. Aí ela falou que ela queria falar 2 palavrinhas pra gente. Ela falou que não vai conseguir falar mais porque ela vai chorar muito, mas eu acho que... Eu sou chorona mesmo. Mas se dizem que ser mãe é sofrer no paraíso, ser mãe de trans, gente, é sofrer 2 vezes no paraíso. Mas eu sofro com muita garra, com muito amor, porque eu amo meu filho e torço por todos que consigam aquilo que sonhou na vida, o que eu podei muitos anos do meu filho, tá? Então, é isso que eu peço para todas as mães. Pena que não tem mais nenhuma aqui, mas eu peço, fale com elas, me ame. Porque quando eu fui falar com um pastor que eu amo de coração, ele só falou: ame, ame, ame. Só isso. Amo vocês. A gente seguindo bem à risca o nosso edital, com os nossos horários. Então, eu queria agradecer, fazer uma fala de encerramento, agradecer a participação de todas, de todos. Obrigado pela força de estar aqui até agora, até esse horário, ter vindo até aqui numa época tão difícil, né, de transporte e tal, de tudo, e estarem aqui até esse momento, já 10 da noite, ajudando a gente a construir o que a gente puder de medida para tentar crescer na solução desse problema, tá? Não vai ficar por aqui, essa audiência pública não é em vão, não é só uma conversa. Tudo vai ficar à disposição de vocês, o que for gravado, a ata. A gente tem os nossos prazos que eu li no começo para elaborar essa ata e disponibilizar tudo a todo mundo, nos e-mails e contatos que vocês deixaram. E é isso, tá? E aí os próximos passos a gente vai discutindo, abre novas reuniões, a Defensoria está sempre aberta, o núcleo, a Defensoria, as unidades, enfim. A instituição, de uma maneira geral, está aberta à demanda de travestis e transexuais e reconhece a importância que esse tema tem, o quanto é uma população invisibilizada, sofrida e que precisa tanto de uma instituição que de fato esteja do lado dessa população para defender os direitos, tá? Então, muito obrigado e boa noite.